Man's hearts are failing for fear. Diverse earthquakes are everywhere. It's a sign, my friend, we are living in the end time. The generation that sees the budding of the fig tree shall be the last one in the end time. Oh, Maranatha, even now, come Lord Jesus, and take your waiting bride away, for we are living in the end time. Take your waiting bride away, for we are living in the end time. The scientists call the signs UFOs, but they simply do not know they're investigating angels coming down in the end time. Modern events that you and I see are made clear by vindicated prophecy. It's a sign, my friend, we are living in the end time. We see all this going on now in the Pentagon, wondering about these lights and mystic lights and everything they're seeing in the sky. You seen a headline here in the paper, Jeffersonville this week and so forth, on mystic lights. Oh, they don't know what that is. Well, listen, little children, it's going to pick you up one of these days. Don't worry. Oh, Maranatha, even now, come Lord Jesus, and take your waiting bride away, for we are living in the end time. Take your waiting bride away, for we are living in the end time. Esta era enjeitou ao profeta, mas a esposa de Cristo o aceitou. Ouça sua voz, pois estamos no tempo final. Semelhante ao Filho do Homem, em uma nuvem mostrou o seu último sinal. Ouça esta voz, pois vivemos no tempo final. Maranatha, ora vem, Senhor Jesus. Leve tua esposa ao lar, pois estamos no tempo final. Leve tua esposa ao lar, pois estamos no tempo final. O Espírito e a esposa dizem vem, pois a misericórdia está quase no fim. Ouça a voz, meu irmão, pois estamos no tempo final. O que é sujo mais se sujará, mas irmão, permaneça em tua posição. Ouça sua voz, pois vivemos no tempo final. Maranatha, ora vem, Senhor Jesus. Leve tua esposa ao lar, pois estamos no tempo final. Leve tua esposa ao lar, pois estamos no tempo final. Maranatha, ora vem, Senhor Jesus. Leve tua esposa ao lar, pois estamos no tempo final. Leve tua esposa ao lar, pois estamos no tempo final. Deus os abençoe.
com todas as ricas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo e mais essa oportunidade que estamos aqui para falar e compartilhar das Escrituras Sagradas, desta palavra que alimenta nossas almas. Estivemos na última semana aqui ausentes, não foi possível gravar aqui devido à mudança aqui, mudando de casa, mas sempre buscando essa mudança que todos nós desejamos, que é essa mudança de corpos, né? Deste corpo corruptível para um corpo incorruptível. E hoje eu quero apenas em tom de conversa aqui com os irmãos, trazendo uma reflexão, uma pequena porção da palavra de Deus, para que vocês que ouvirem possam refletir acerca desse assunto que eu quero trazer aqui hoje. Eu pretendo, se assim Deus permitir, dar continuidade falando sobre quando a terra vai explodir, queimar, essas dores de parto que têm se intensificado cada vez mais, nessa linha do assunto que eu estava trazendo, mas hoje falar a respeito de o entretenimento para tornar o evangelho atrativo e lucrativo, a monetização do evangelho através da internet, através dessas ferramentas, a forma como que os líderes têm lidado com as pessoas, não mais como ovelhas, mas como números, como buscando visualizações para trazer para si a fama, a glória e, claro, o número para trazer a lucratividade através de tornar esse evangelho mais atraente, de trazer esses mestres do entretenimento. Como nós temos no mundo, aí todas as pessoas famosas e que são aí ícones no mundo e que são grandes ferramentas para o entretenimento, através de todos os programas aí que existem, também estamos tendo, como sempre, o natural tipificando o espiritual. Então, no espiritual, no mundo religioso, e não só no mundo religioso comum, né, que nós falamos aí no geral, mas também no contexto da mensagem, das igrejas da mensagem, as pessoas têm utilizado da mensagem para trazer o enriquecimento, para trazer então esses desejos através do evangelho, né? Usando as pessoas, né? Não servindo as pessoas, não servindo o povo de Deus, mas usando o povo de Deus, usando o povo, a igreja, como meio de alcançar os seus objetivos. Sejam estes financeiros ou sejam esses de promoção pessoal, de alcançar ali uma glória, sendo que nós sabemos que a nossa glória não é aqui, não é deste lado. Nós, olhando para as Escrituras, a glória que é nos prometida é do lado de lá, quando a igreja, quando a noiva então volta com o Senhor Jesus Cristo, gloriosa, sendo reconhecida como filhos e filhas de Deus eleitos para este arrebatamento, para ocupar o trono, para ocupar então a posição de esposa do Senhor Jesus Cristo e reinar com Ele no milênio. Contudo, quando o foco não é mais isso, não é mais a palavra de Deus, não é mais essa rendição, essa entrega que a palavra de Deus nos chama, nós temos aqui um tópico que é a apostasia, que uma das escrituras aqui que eu vou ler cita. Apostasia nada mais é do que pessoas que deixam de ser ou de fazer algo que antigamente elas faziam, que se desviam daquilo,
que passam a negar aquilo, pessoas que deixam de adorar a adoração verdadeira, que deixam de obedecer a palavra, que deixam de seguir este caminho da verdade e começa a se desviar dele. E pior ainda, claro, aqueles que além de desviar dele, induzem outras pessoas a se desviar desse caminho. Então é trazendo aqui nesse formato de conversa aqui para os irmãos, para que possamos refletir em cima disso que está acontecendo nos nossos dias. A escritura aqui, base para isso, é segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 1 até o 3, e eu vou usar também como base a exposição das eras, a era de Laodiceia. E mais umas 2 citações aqui, uma breve palestra para vocês poderem refletir comigo em cima deste assunto. Diz assim aqui em 2 Pedro capítulo 2. Vou pegar aqui nessa tradução João Ferreira de Almeida, também posso usar outra tradução aqui, está um pouquinho diferente, mas veja essa daqui. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, existe, por exemplo, o marketing de relacionamento, marketing de rede, que aquilo gera lucro principalmente através daquela escalada de pessoas que vão entrando naquele negócio, por isso uma rede. Quanto mais pessoas são agregadas naquilo, mais aquelas pessoas que estão ali mais no topo daquele negócio vão lucrando com aquilo. Tem um produto como base, mas o principal é as pessoas serem agregadas para aquele propósito, para aquele objetivo, para assim, então, esses que estão ali na liderança, eles consigam alcançar cada vez mais lucros. E isso incorpora, ou muitos líderes, muitas pessoas incorporou esse tipo de negócio dentro do Evangelho. Você tem o produto, vou colocar aqui entre aspas, claro, que é o Evangelho, e você tem as pessoas, que, como no marketing de rede, por exemplo, essas pessoas podem ser tanto consumidoras desse produto, como também pessoas que vendem esse produto. No caso do Evangelho, no caso trazendo isso para o espiritual, o produto está aqui, que é a palavra de Deus. As pessoas, que é a igreja, são usuárias, são consumidoras desse produto, mas dentro desse grupo se levantam então esses falsos doutores, esses falsos mestres, esses dissimuladores que usam desse produto para atrair essas pessoas, para usar essas pessoas como meio então deles alcançarem lucro, deles alcançarem então os seus objetivos pessoais. Da mesma forma que uma pessoa começa um negócio, seja em qualquer ramo, ela, através daquele negócio, ela vai agregando pessoas e dentro daquele propósito, ela consegue então, com aquela equipe, com aquela empresa, com aquele time, chegar aos seus objetivos, alcançar os seus objetivos que ela consegue transmitir para aquelas pessoas abraçam aquela causa, todos trabalham por aquela causa e então chega aquele objetivo, aquelas metas e etc. Nos nossos dias estão fazendo isso com o Evangelho. Por isso você vê pessoas
defendendo determinadas placas, defendendo ministérios, como se defende uma camisa de um time de futebol, por exemplo, ou de qualquer outro esporte, ou como se defende, por exemplo, uma causa ali numa empresa, para vender aquele produto, para divulgar aquela marca, levar aquilo de forma que alcance, que é o quê? Toda empresa, todo negócio parte do princípio de obter lucro. Claro, existe a questão de servir as pessoas de um propósito que seja na área da saúde, que seja em qualquer área, mas aquilo parte do princípio de lucrar. E é o que estão fazendo dentro da mensagem, claro, não todos, mas muitos usando isso, usando essa estrutura da palavra de Deus como o produto, como a base para atrair as pessoas e através delas chegarem aos seus objetivos, como se fosse uma empresa. Tanto que nesses dias, o qual, principalmente depois da pandemia, em que todos os tipos de negócio tiveram que se modernizar, tiveram que se adaptar e ir para a internet, aqueles que não tinham ido, né, até então, esses líderes, esses pastores também têm usado então da internet para lidar com suas igrejas como internautas, não mais como ovelhas, mas como internautas, lidando com essas pessoas, tratando elas simplesmente como igreja virtual. É claro que a maioria das pessoas estão satisfeitas com isso, porque através desse modelo virtual, isso não traz compromisso, isso não traz o comprometimento da mesma forma que aquele tradicional, aquele modelo iniciado lá na igreja primitiva, do pessoal, do estar ali frente a frente, daquele companheirismo, daquele modelo que os discípulos, que os apóstolos, que todos aqueles que foram levantados foram fazendo, tratando as pessoas como Jesus tratou cada um com o devido valor, com a devida atenção. Então você pode observar que da mesma forma que no mundo dos negócios todos tiveram que se adaptar, serem inseridos nesse contexto virtual, nessa dinâmica da internet, no espiritual também aconteceu essa inserção de todas as igrejas, do evangelho em si. É claro que nós sabemos que estamos lidando com a árvore do conhecimento do bem e do mal, como eu estou aqui, por exemplo, utilizando essa ferramenta da internet para falar com vocês. É claro que aqui não estamos partindo para o legalismo ou para um extremo que não podemos utilizar dessa ferramenta. Claro, estamos vivendo nos dias que, assim como foi nos dias de Noé, né? A ciência, a tecnologia, com todo esse avanço. Mas nós podemos observar, eu estou chamando a atenção de vocês para essa reflexão de como que, através disso, aproveitando isso, muitos líderes, muitos pastores e muitas igrejas têm se acomodado com esse modelo, com essa forma de congregar e têm se tornado cada vez mais virtual, como na época de redes sociais como Orkut, por exemplo, lá atrás, que se iniciou esse modelo de namoro, de flerte virtual, das pessoas se conhecerem virtualmente. Claro, depois isso ganhou toda a força que tem hoje, e à distância tudo é maravilhoso. Mas deixa eu continuar aqui com a escritura.
E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Então já parte desse princípio, né? Movidos por sórdida ganância, nessa tradução aqui da King James, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Aqui nessa João Ferreira de Almeida, e por avareza farão de vós negócio. Confirmo o que eu estou dizendo. Esses líderes, essas pessoas, têm feito do povo negócio. A palavra de Deus como o produto base e o povo sendo parte integrante desse negócio. O meio qual eles chegam aos seus objetivos, aos seus lucros, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então é uma situação muito séria que tem acontecido e que tem chegado a esse ápice nos nossos dias, pois sabemos, quando lemos, por exemplo, aqui a Era de Laodiceia, lá na década de 50, 60, o profeta já alertando sobre isso. Então o que eu estou dizendo aqui não é novidade. O profeta já estava, e a Bíblia aqui, muito mais anos então atrás, já falando sobre isso. Mas estamos vivendo então no cumprimento disso. Somos as pessoas que estão vendo essas coisas acontecendo. Então uma breve oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu peço mais uma vez a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo unja os meus lábios, possa me guiar, Pai, que a Tua palavra seja vivificada no coração de cada ouvinte, de cada um que essa breve palestra, que essa humilde palestra alcançar, possa, meu Deus, ser abençoado e que isso possa produzir na vida dos Teus filhos o resultado necessário. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, se você tiver aí a oportunidade, a possibilidade de ter um caderno, um lápis, uma caneta, alguma coisa, anote aqui essas escrituras e você mesmo leia. O que eu citar aqui para você, você examine, leia, ore, peça a Deus que te dê o entendimento disso aqui. Em 1 Timóteo capítulo 4, aqui 2 versículos, que é uma conexão aqui com essa escritura de 2 Pedro aqui que eu li, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, expressamente, quem que diz isso aqui? O Espírito Santo diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E a apostasia, que está linkado nesse assunto que eu estou dizendo aqui, se nós tomamos essa palavra, ela é um termo grego, a apostasia, que vem de um verbo que significa literalmente apartar-se de. Então, a pessoa estava até então andando junto com aquilo, estavam seguindo essa fé, mas chega um momento que se afasta disso. Deram ouvidos a esses espíritos enganadores. Eu trouxe um tempinho atrás espíritos sedutores, o profeta mostrando, através daquela série Demonologia, o profeta ensinando sobre esses espíritos sedutores. Então, nas escrituras gregas cristãs, apostasia é usada primariamente para se referir aos que abandonam a adoração verdadeira. Porque no conjunto da obra tudo volta à adoração. Não é à toa que lá no início da Bíblia, em Gênesis, capítulo 4, nós vemos o quê? Um culto de adoração. O primeiro culto onde Caim mostrou a revelação que ele tinha e Abel mostrou a revelação que ele tinha. E todos eles prestando um culto de adoração. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente compreende do Evangelho acaba voltando na adoração. Porque a essência de Deus,
essa palavra é objeto de adoração, né? O que significa objeto de adoração. Se os irmãos ouvirem algum barulho externo aí, algum ruído, como às vezes eu gosto de lembrar, gravando em casa, não temos um estúdio, algo mais estruturado, então talvez possa sair aí algum barulho externo aqui que atrapalhe um pouco, né? Mas vamos seguindo aqui. Então, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, consciências cauterizadas e pessoas ou homens hipócritas, né? E eu posso tomar aqui essa palavra hipocrisia, que a maioria de nós conhecemos. Jesus lidando ali com os fariseus, ele várias vezes advertiu eles disso, mas eu vou tomar aqui para lembrar aqui do significado dela, da hipocrisia, para mim poder continuar aqui. Então, assim, característica do que é hipócrita, falsidade, dissimulação. E essa palavra dissimulação, ela é citada aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, escritura que eu li aqui como base. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou. Então, está aqui ligada à hipocrisia. Ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade, caráter daquilo que carece de sinceridade. Irmãos, veja aqui que coisa séria. E é uma palavra, a sua etimologia vem do grego, né? Não vou ler aqui no grego que não vou saber pronunciar corretamente. Mas veja bem, irmãos, nós temos muitas pessoas hoje nas igrejas da mensagem que estão sendo enganadas porque as pessoas que estão ali à frente, elas utilizam parte da mensagem, elas estão ali com a mensagem na mão, do profeta, William Branham, citando William Branham. Então as pessoas acham que por estar ali dentro daquela estrutura, que está citando a mensagem, que está citando o parágrafo tal, a mensagem tal, a escritura tal, que elas estão no lugar certo, que elas estão na mensagem. Só, irmãos, nós temos que lembrar que Lúcifer, o diabo, Satanás, ele citou as escrituras para Jesus também. Mateus capítulo 4. Quando Jesus foi levado, foi dirigido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, porque é o diabo que nos tenta, como diz o próprio Tiago, né, no seu livro, o diabo citou para Jesus escrituras, ele citou a palavra de Deus. Só que Jesus era a palavra encarnada, e como diz o próprio Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque nos nossos dias, como diz a Escritura aqui, expressamente o Espírito Santo nos está avisando, nos advertindo que esses falsos mestres, esses doutores, eles trariam, através de dissimulação,
eles trariam um comportamento, manifestariam um comportamento fingido, demonstrando muitas vezes um falso arrependimento, demonstrando muitas vezes que alcançaram revelação. Porque, irmãos, falar de coisas futuras, falar de milênio, falar de novos céus, nova terra, falar de arrebatamento, falar dessas coisas, de terceira vinda, disso ou daquilo, não significa revelação, não significa que a pessoa alcançou revelação. Com informação, você pode falar de muitas coisas. Porque se o diabo estava falando para Jesus da palavra de Deus, isso quer dizer que qualquer um com informação, tendo um mínimo de leitura, ele pode falar de grandes coisas das Escrituras. Então não vos engane. Não é pelo que falam. Porque eu quero chegar num parágrafo aqui, do profeta falando, na página da Era de Laodiceia, né, na exposição das eras aqui no livro, na página 306, onde o profeta está falando que as pessoas estão conhecendo o Evangelho, estão conhecendo essas revelações, conhecendo esses mistérios, não é para viver, é para debater. As pessoas estão querendo debater, é debate. Como existe debate na política, como existe debate no esporte, como existe debate em variados assuntos. Então você tem que observar. Não é porque está falando de assuntos maravilhosos, isso não significa que são verdadeiros mestres. Observe que tipo de resultado que está trazendo. Primeiramente nesses que estão falando, nos ouvintes, que resultado isso está causando? Porque falar, até papagaio fala, repetindo ali o que ele está ouvindo. Então tome cuidado. Judas chegou até quase o Pentecostes. E era uma hipocrisia. Veja lá os fariseus, Jesus chamando eles de hipócritas. Está aqui. Estavam lá ensinando as pessoas a obedecer à lei, a fazer isso e fazer aquilo. E Jesus fala ali que eles colocavam um jugo pesado em cima do povo, um jugo que eles mesmos não carregavam. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tiago, 1 Timóteo, capítulo 4, se você quer anotar, verso 1 e 2. Pela hipocrisia, dissimulação. Falam uma coisa e vivem outra. O que eles fazem? A balança tem um peso para eles e para os outros outro peso. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Conseguem enxergar um grão de areia na igreja dos outros, na vida dos outros, enquanto não veem nas suas casas, nas suas vidas, nas suas igrejas, um elefante. Usando uma medida diferente para si, é como os fariseus. Exatamente como os fariseus, hipócritas. Então, tudo isso está nesse pacote aqui que eu
queria falar com vocês. E com suas consciências cauterizadas. E isso é muito perigoso, irmãos, porque quando nós falamos de consciência, nós estamos falando da alma. A alma é a nossa consciência. E se essa consciência está cauterizada, eu falei aqui também recentemente sobre abençoados mesmo perdidos. Então essas pessoas estão sendo abençoadas, mas suas consciências já foram cauterizadas. Então eles vão seguindo no erro, mas a sua consciência cauterizada ela não os desperta mais. Aquilo não fala mais com eles. Eles estão agora convencidos de que estão corretos. Deixa eu ler um pouco aqui o profeta falando, para ir estruturando o que eu estou dizendo aqui com minhas palavras para vocês. Veja que interessante aqui na página 306, mensagem à Era de Laodiceia, do livro aqui das 7 Eras, né? Página 306, lá no finalzinho da página, você pode tomar aí o seu livro, o profeta diz assim: ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra. Vocês têm mais Bíblias do que nunca. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la. Da mesma forma que eles fizeram na primeira vinda, irmãos. Tomaram aquele manto de Jesus, lançando sortes. Mas o que fizeram com Jesus, que era a palavra? Eles o retalharam com suas chicotadas. Cortaram Jesus, furaram Jesus com a lança. É o que estão fazendo hoje com a palavra. Jesus era a palavra feita carne, né? Como o profeta pregou, o verbo se fez carne, como João, o apóstolo João diz, lá no seu livro do Evangelho de São João, capítulo 1. E hoje estão fazendo a mesma coisa com a palavra. Estão retalhando ela, partindo ela, ficando com aquele pedaço que lhe faz bem, aquele pedaço que lhe agrada. Tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la. E aqui está em letras grandes, né? Bem destacado. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Oxalá fossem frios ou quentes. Agora preste bem atenção, irmãos. Que o profeta está dizendo que essas pessoas que estão apresentando essas características, elas são mornas. E são as pessoas os quais Deus vomitou, ou está vomitando nos nossos dias. Observe o comportamento, observe essas características. As pessoas querem debatê-la. Então vão atrás do conhecimento, da informação, porque não é revelação. Revelação é o que aconteceu com Pedro e com os demais apóstolos. Após Pedro, e claro, os demais, e obtendo revelação, aquela revelação que Pedro obteve, falando a respeito de Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquela revelação o levou ao Pentecostes, o levou ao novo nascimento, o levou a uma mudança de vida, o levou a receber as chaves do reino. Não foi só informação que Pedro teve. Até porque, como o próprio Jesus disse, não foi a carne nem o sangue. Carne e sangue é capaz de obter informação. A carne e sangue, ela é dotada
de inteligência para alcançar a informação. Você toma esse livro recheado de tanta informação, está aqui tanto conhecimento de todas as eras. Pessoa que toma isso, ela obtém muita informação. Agora, outra coisa é a revelação, e é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Porque senão seremos encontrados como Laodiceia, mornos, pessoas mornas que estão sendo vomitadas da boca de Deus, qual ele não aceita. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu, em troca, tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los ei, pois me causam náuseas. O profeta aqui dizendo, ou repetindo, o que a Escritura diz lá em Apocalipse capítulo 3, né? Veja essa Escritura aqui de Tiago capítulo 2, do verso 5 ao 7. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Então veja bem, daqui a pouco o profeta vai falar sobre essa escritura. Eu vou ler aqui mais alguns parágrafos da era de Laodiceia. Como eu disse, é a base aqui, a mensagem base para trazer essa reflexão. Como eu tentei fazer aqui uma introdução sobre esse modelo que muitas pessoas têm utilizado, esse modelo de negócio que foi necessário devido a todos os eventos que aconteceu no mundo, né? Que as empresas e todas as pessoas em geral tiveram que se adaptar. A própria comunicação, ela teve uma mudança, né? A forma das pessoas se comunicarem, enfim. Na página 297, você pode tomar aí na sua casa, anotar, até essas escrituras que eu estou lendo aqui foram retiradas principalmente dessa página, claro, citadas pelo profeta, e eu estou aqui reproduzindo para vocês. O profeta eu vou tomar aqui lá mais pro meio, fim da página. No meio da página você vai ver que o profeta cita aqui a escritura de 2 Pedro, capítulo 2, escritura que eu li. E é interessante também que o profeta cita aqui essa escritura de 1 João, capítulo 4, verso 1, e é bom a gente lembrar isso. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas o anticristo, aquele cavalo branco que veio para enganar e etc., aconteceu lá na primeira era ou nas primeiras eras, aquilo foi a primeira unção, o primeiro animal que saiu. Mas isso, irmãos, isso vem evoluindo até os nossos dias. E hoje esse engano não está lá fora,
está aqui dentro. Lembre-se, Judas e Jesus, da mesma tribo, estando na mesma igreja, aqueles dois espíritos foram juntos. E claro, o profeta mostra ali o percurso daqueles dois espíritos. Jesus foi crucificado, Judas também se enforcou lá, foi crucificado também. E aqueles dois espíritos voltaram. Um no Pentecostes e o outro voltou aí, vindo, trazendo essa unção falsa no meio da igreja. Verdadeira vinha, falsa vinha e tudo isso. Então nós precisamos observar isso. Chegando mais no final da página, o profeta está dizendo assim: assim também estes falsos profetas vêm pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Objetivos diabólicos. Olha, é pesada essa expressão que o profeta usa, mas o profeta está citando essas escrituras aqui que eu li para vocês, como 1 Timóteo capítulo 4. Por que o profeta está dizendo com seus próprios objetivos diabólicos? Meu Deus, por quê? 1 Timóteo capítulo 4, olha o que a Bíblia está dizendo, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eu chamei atenção para essa apostasia, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então essas pessoas estão endemoniadas. Com a mensagem na mão, irmão? Com a mensagem na mão. Com a Bíblia na mão? Com a Bíblia na mão. Crendo no profeta? Crendo no profeta. Irmãos, é questão até de lógica. Judas não estava lá, crendo em Jesus, operando o seu ministério que foi dado, o seu dom que foi dado. Mas chegou o momento que foi liberada aquela unção diabólica e Judas, com seus objetivos, dinheiro, avareza, todas essas coisas, falaram mais alto. E através daquela unção diabólica, então, ele operou aquilo que tinha que operar, como nós sabemos. Então veja bem, você já notou como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem perto de si mesmas pelo medo? Irmão, capte isso que o profeta está nos dizendo. Estamos falando aqui de falsos mestres, estamos falando dessas pessoas que estão buscando glória para si mesmo, estão tentando... essas pessoas, elas acham que têm a patente da mensagem, das escrituras, que elas têm os direitos autorais dos mistérios, das revelações. Irmãos, nada que qualquer pessoa nesse mundo fale, por mais maravilhoso que seja, é de direito autoral dele, a respeito do Evangelho, claro que eu estou dizendo. Porque todos tiveram sua fonte, as Escrituras e a mensagem. Então nada que alguém está trazendo ou trouxe é novo. Alguém que poderia se vangloriar de alguma coisa seria William Branham. E mesmo assim ele não o fez. Aí se levanta hoje as pessoas e querem proclamar, querem exigir os direitos autorais, que se não fossem através deles, as pessoas não saberiam sobre estes assuntos. Irmãos, e aí essas pessoas querem chamar atenção para si, como o profeta está dizendo, desviam o povo do caminho da verdade, porque o lucro
os objetivos de monetizar através do Evangelho, esses objetivos têm falado mais alto. E uma vez que desencaminham as pessoas dessa direção correta da palavra de Deus, então eles começam a chamar essas pessoas, trazer essas pessoas para si e vir um grupo fechado. E ali, se não estiver com aquele grupo, se não estiver com aquele ministério, sendo que a noiva é universal, irmão, é dos 4 cantos da terra, não é do ministério A, B, C ou D, é dos 4 cantos da terra. E agora vira uma coisa que se não tiver naquele ministério está fora, não existe isso, irmão. Onde que se encontra isso nas Escrituras? E chega a um ponto que não pode nem orar para as pessoas que não pertencem àquele grupo, como aconteceu comigo. De ser atacado por estar orando, por estar divulgando pedido de oração para um pastor que não é do grupo dessas pessoas que estão ali defendendo aquela bandeira. A que ponto que chega? Porque tem que mantê-las perto de si mesmas. Pelo medo? Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que eles dizem, ou se forem embora, então resultará destruição. Se sair daquele lugar, não tem pastor melhor do que aquele. Se sair daquele grupo, saiu do grupo noiva. Impõe medo nas pessoas. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas para temê-lo ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz. Aqui o profeta está nos ensinando a diferenciar verdadeiro de falso. Vamos seguindo aqui mais um pouco. Note como estas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em dinheiro. Irmão, não sou eu que estou dizendo, está aqui na mensagem. Se você tiver o livro, é só você consultar aqui, é só consultar. Note como estas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em dinheiro. E aí volta no início do que eu estava dizendo. Houve esse movimento no mercado, esse movimento nas empresas em geral, na vida das pessoas em geral, desde o pequeno empreendedor até o grande. Tivemos que adaptar a esse mundo que vivemos hoje, da internet. Agora, como Judas, com aquela ganância pelo dinheiro, porque aqui em 2 Pedro tem aqui, nessa tradução aqui da King James, fala no verso 3 de 2 Pedro capítulo 2, movidos por sorte da ganância. Foi o mesmo movimento que Judas teve. Movido pelaquela sorte da ganância, ele vendeu Jesus. Foi atrás do seu objetivo. Jesus foi um meio o qual Judas utilizou para alcançar o seu objetivo financeiro,
de lucrar, aquela ganância, aquela avareza que estava no seu coração. E nos nossos dias, líderes, dentro dessa estrutura da mensagem, movidos por essa sórdida ganância, por isso preocupados, irmãos, não mais com o grupo que está ali pessoalmente com eles, com o grupo que está ali presencialmente com eles, mas estão preocupados com os internautas, com o mundo virtual, com aqueles que possam ser alcançados com essa internet, que possam ser alcançados através da internet. Não para alcançar o time eleito, não para alcançar com a revelação necessária, com esses trovões para a fé de rapto. Não, irmão. Se fosse esse o objetivo, amém. Hoje, a evangelização, diferente de antes, de entregar um folheto, culto em praça, hoje, claro, a tecnologia nos proporciona, através das plataformas digitais, levar a palavra de Deus através da internet, maravilha, mas o objetivo que está por trás não está sendo esse. O objetivo que está por trás é monetização, lucratividade e, claro, a glória. O eu fiz, o eu consegui, o eu superei. O eu dei a volta por cima. Porque o profeta também utilizava do rádio na época dele, o rádio que era como se fosse a internet nos nossos dias. Mas qual era o objetivo e motivo do profeta? Qual era a intenção do coração do profeta? Aí está a diferença. A questão não é usar a internet, o problema não é usar a internet, usar esses meios. A questão, quais são os motivos e objetivos? E a internet, esses meios, são ferramentas. Mas o principal aqui, irmãos, é o povo que está sendo utilizado de meio para alcançar esses objetivos. O povo que era para ser valorizado, o povo que era para ser tratado como noiva, como o povo de Deus, e esses homens serem servos, como William Branham foi, como Paulo foi, como todos os homens de Deus foram servos, eunucos ali. Mas não, esses homens hoje, o povo é que é o servo deles. Estende o tapete vermelho e lá vem esses homens. E exploram do povo. Como diz aqui nessa tradução. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. E aí nós podemos tomar aqui essa palavra artimanhas. Então diz assim nesse dicionário: procedimento para levar alguém ao engano, estratagema, árduo, artifício. É interessante como são estratégicos, como
todo negócio é necessário ter estratégia, então são pessoas estratégicas, são líderes estratégicos. Utilizam de estratégias, de artimanhas com o povo. Agora, como diz lá em Oséias, Deus falando que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de quê? Nos nossos dias, como o profeta diz aqui, as pessoas têm quantas Bíblias possam ter, igual eu estou aqui, através da internet, eu abro o dicionário, traz aqui para mim o significado, tradução, traz tudo. Nós temos as mensagens, quantos aplicativos nós temos aí com várias mensagens traduzidas, temos os livros impressos, mas o que acontece? As pessoas deixam de examinar as escrituras, de examinar a mensagem e vão após esses enganadores, esses mestres, esses falsos profetas, ficam com o que eles dizem, mas por quê, irmãos? Porque dentro dessas pessoas, o que tem dentro dessas pessoas é compatível com o que esses líderes ensinam, com o que esses líderes praticam. Estamos vivendo no tempo da colheita. Então, irmãos, é triste dizer, mas essas pessoas que vão após esses enganos, que vão após a esse evangelho atraente, que eu nem entrei na parte da atração, do entretenimento, falando ainda só do lucro, da monetização. Mas por quê? Porque essas pessoas estão satisfeitas com isso, então é o que elas querem mesmo. Mas tem também o evangelho genuíno para os que querem, né, irmãos? Então vamos caminhando mais um pouco. Um profeta aqui nos advertindo, né? Aqueles que se esforçam em operar dons farão uso de um dom, que tem uma margem de erro nele, e depois pedirão dinheiro e negligenciarão a palavra e chamarão isto de Deus. E as pessoas irão a eles e os tolerarão e os sustentarão e crerão neles, não sabendo que é o caminho da morte. Estão enganados, estão sendo enganados. Agora, se está dormindo, ainda há chance de despertar. Agora, se já está morto, aí, infelizmente. Então, veja que coisa. As pessoas irão a eles e os tolerarão, os sustentarão, crerão neles, não sabendo que é o caminho da morte. Sim, a terra está cheia de personificadores carnais. Mas vem um detalhe, irmãos. O profeta diz aqui: eles não serão capazes de produzir o que o verdadeiro profeta produz. Aí vem nesses frutos. Não serão capazes de produzir os frutos do Espírito Santo, não serão capazes de produzir essa fé de rapto. Vão produzir fé intelectual? Vão. Mas revelação, a fé genuína na palavra de Deus, isso não serão capazes de produzir. Então o profeta, finalizando essa página dos 298, diz assim: se você ainda tem alguma dúvida sobre isto, peça a Deus por seu Espírito para enchê-lo e guiá-lo, porque os escolhidos não podem ser enganados. É promessa, irmãos. Os escolhidos
não serão enganados, porque se possível fosse, se tem uma condição aí, mas não é possível, como está dizendo o profeta. Pulando agora para a página 306, onde eu já li aqui para os irmãos, página 306, sobre as pessoas interessadas em debater a palavra de Deus ao invés de vivê-la, né? E na página 307, onde traz essa escritura de Tiago, capítulo 2. Deixa eu tomar aqui essa escritura. Tiago, capítulo 2, que eu li aqui para vocês. Tiago, capítulo 2, do verso 5 ao 7. Interessante. O profeta, lá no final da página, no último parágrafo da página 307. A igreja de Laodiceia diz: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Essa foi sua autoavaliação. Ela olhou para si mesma e é isso que viu. Ela diz: rica sou, o que significa que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se jactanciando diante aí o profeta cita aqui, essa escritura de Tiago 2. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então as pessoas hoje procurando se enriquecer de tantas coisas, enquanto o Evangelho, na sua maior parte, as pessoas pobres. Mas por que, irmãos? Por que na maioria das vezes as pessoas que se interessam pelo Evangelho, que vivem o Evangelho e que o Evangelho é o absoluto nas suas vidas, são pobres? Porque é um fato que aquilo que você dedicar na sua vida, que você se ocupar a fazer na sua vida, é o que você vai alcançar. Um empresário, um empreendedor, a pessoa alcança níveis de sucesso, de riqueza, naquele negócio que ele se dedicou ali 10, 15, 30 anos da sua vida naquilo, então ele obtém um resultado, porque foi o que ele se comprometeu, o que ele se dedicou a fazer. Então é claro que quando você toma e compara os filhos de Deus, desde o Gênesis e a história toda, na época lá de Adão, a descendência de Adão, nós tomamos lá o capítulo 5 de Gênesis, de 7 em diante, aquelas pessoas, elas se ocupavam na adoração, servia a Deus, lidavam ali com ovelhas, agricultura, essas coisas. Eram pessoas mais simples, enquanto a linhagem de Caim tinham habilidades de lidar com ferro, com cobre, com isso, com aquilo, instrumentos e construção, pessoas que trouxeram a evolução, que trouxeram a civilização e ciência e tecnologia e toda essa modernidade, enquanto os filhos de Deus estavam mais ocupados com as coisas espirituais. Então é um fato que, se você se ocupar com as coisas naturais, você vai obter resultado em cima disso. Mas se você ocupa com as coisas espirituais, aí é o que o profeta está dizendo. Você vai se enriquecer desse reino espiritual, nesse reino espiritual. Só que como a maioria das pessoas estão vivendo apenas nesse mundo natural, o que os olhos podem contemplar é o que esse mundo pode nos dar, é o que as riquezas desse mundo podem nos dar. Então eles vão em busca disso. Por isso, quando você vê um líder, um pastor, um mestre, seja o que for, buscando apenas por lucro, buscando por glória aqui, buscando por essas coisas terrenas, irmão, ele está vivendo ainda apenas nessa esfera natural. O sobe cá
que houve com João em Apocalipse 4 não aconteceu com essa pessoa. Ele está bem fixo aqui nessa terra. E você acha que se um líder, um pastor, que está sujeito a guiar esse povo, a apresentar esse povo a Deus, se ele está fixo aqui nessa terra, você acha que ele vai alcançar arrebatamento? Você acha que ele está preocupado com o arrebatamento? Está preocupado com seus investimentos, com suas ações, com seus lucros? Você acha que ele está desejando arrebatamento? Claro que não, irmão. É contraditório investir tanto aqui para daqui a pouco ir embora. É contraditório. É claro, nós não deixamos de trabalhar, de estudar, de viver, de fazer o que temos que fazer aqui, é claro. Entenda o equilíbrio dessas coisas. O profeta está dizendo, são os pobres que predominam no corpo da verdadeira igreja. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa, Icabode. Já se foi a glória do Senhor, né? Foi escrito sobre seus portais. Não se pode negar isso, pois é a palavra de Deus. O que aconteceu com Laodiceia? Rica sou. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus, fábricas, postos de petróleo, companhias de seguro. Eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdência, aposentadoria. Ora, isso soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros. Porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. Vejam o embaraço, o emaranhado que a coisa vira. E muitos não podem deixar ali os seus ministérios, suas congregações, para avançar, seguindo a luz, seguindo a coluna de fogo, porque estão presos nesses privilégios. Se não perdem suas pensões, né, como está dizendo aqui o profeta. E por outro lado também, muitas pessoas estão desejosas de alcançar o ministério, o episcopado, porque vislumbram esses lucros, vislumbram essas lisonjas, essas pensões. Não mais por amor à causa, à obra de Deus, não porque eles amam fazer aquilo, como o profeta respondendo uma pessoa sobre ele exercer o ministério, o profeta dizendo se aquilo queimava no coração dele e ele tinha que fazer aquilo senão ele morria, ou se aquilo era apenas uma coisa que ele queria fazer porque aquilo se destacava, porque ele achava aquilo mais importante do que outra coisa. Então, irmãos, é como está acontecendo no natural. Muitas pessoas vão estudar determinadas profissões, vão para determinadas profissões por causa apenas do lucro. E não pela paixão, pelo amor de fazer aquilo. No espiritual, a mesma coisa. Não olha mais se tem chamado para aquilo, se tem dom para aquilo. Mas cargos que trazem essas pensões. Veja, a atração tem sido outra. Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? Página 308 que eu estou lendo. É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar das finanças. É isto que Deus deseja?
Se nós tomamos a mensagem, a ordem da igreja, nós vemos que não, né? Conectado o que eu estava dizendo no começo. Os objetivos, os motivos são esses lucros. O que o dinheiro pode dar de conforto. O problema, claro, não há problema em ganhar dinheiro. Todo mundo merece uma vida confortável, o melhor possível. O problema não é esse. O problema aqui que eu estou destacando é utilizando a palavra de Deus como o produto. Você pode aí pesquisar qualquer marketing multinível aí que você quiser. Tem um produto base e tem as pessoas que são tanto consumidoras como a rede para alavancar esse negócio, para promover esse negócio, para progredir esse negócio, para que os lucros possam atingir patamares cada vez maiores. E o povo aqui nessa situação está sendo o objeto utilizado, a massa de manobra. Como nos livros de história, lá do ensino fundamental, quando se falava dos burgueses, do clero, senhores feudais, e nós tínhamos lá embaixo aqueles operários. A igreja hoje, o povo hoje enganado, está sendo os operários. Enquanto a nobreza, o clero, lá em cima, usufruindo do que as ovelhinhas estão produzindo aqui embaixo. É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar das finanças. É isto que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócio? Pode-se certamente ver que Deus disse: "Tu dizes que és rico." Eu nunca disse isso. A Era professa ser rica, mas não é o que Deus disse a respeito dela. Então observe, irmão, na estrutura onde você está inserido, como tem sido conduzido a obra, como tem sido conduzido observe. Está aqui a mensagem, está aqui as escrituras. Agora a responsabilidade é tua de examinar, de analisar. Aí alguém poderia pensar: estou falando isso para você sair da sua igreja? De maneira nenhuma. Eu não estou aqui para tirar você de alguma igreja e te levar para outra igreja. A única coisa que desejo é que você seja introduzido em Cristo. E para você ser introduzido em Cristo, está aqui o nosso manual. Não há outra forma, não há outro caminho. Como Jesus disse, João capítulo 14, ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Não tem outro caminho, irmão. Isso é Malaquias 4. Foi prometido o Elias para os nossos dias para restaurar a nossa fé, a fé dos nossos pais. Está aqui, ó. Como foi no livro de Atos? Foram levantados 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé.
e foi servir a igreja. Agora, como que se está levantando esses homens hoje? Sabe como? Aqueles que têm mais potencial financeiro, que são colocados ali para exercer essas funções, esses de mais influência. Porque, como eu li lá atrás, manter o povo ao redor de si. Ah, irmão, mas você não vai perceber isso pelo que eles falam. Você vai perceber isso pelo que eles praticam, pelo comportamento deles, pelo que faz. É claro, o discurso, irmão, é maravilhoso. O discurso cita a mensagem, cita a Bíblia. Mas preste atenção no que faz. Na ação, no comportamento, nos frutos que estão sendo gerados. Porque falar é fácil, né, irmãos? Então há programas de rádio, programas de televisão e numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro e os homens repousavam exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito Santo. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música, ensino pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas e entretenimento. Tudo custando grandes somas. Claro que esses pregadores pagos e músicos pagos a gente vê mais no mundo gospel, né? Mas essa parte aqui do entretenimento, que faz parte aqui do assunto, como que as igrejas hoje têm se ocupado em programas de lazer, como que os companheirismos da maioria dos grupos têm se tornado apenas momentos de lazer. Claro, irmãos, não é errado ter o lazer, claro que não. Estou chamando a atenção que estão apenas se ocupando com isso, com lazer, com entretenimento. Então, grandes somas de dinheiro são gastas com lugares mais atraentes, com coisas mais atraentes para trazer o povo, que aquilo vai ser lançado na internet, para o povo ver aquela beleza, e a beleza ela é atraente. Então não é mais a palavra que está sendo a atração. E o que o profeta diz aqui na página 309? Mas apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Então, com todo esse discurso, com toda essa beleza e atração, com todo esse entretenimento, programas e mais programas, lazer e mais lazer, nível espiritual só baixando. E que tipo de resultado que vai produzir, irmãos? Essa igreja com suas tranças cortadas, como Sansão, sem poder algum. Por quê? Venderam sua primogenitura. Começou pelos líderes. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo seu espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja.
Agora, quero lhe mostrar quão diabólica tem se tornado esta ganância por dinheiro. A ganância de novo aparecendo aqui. Infelizmente, irmão, circula tudo em cima disso aqui. Dinheiro. Por quê? Dinheiro traz poder, dinheiro traz fama. Vai proporcionando tudo isso. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Claro, sejam ativos. Será que não podem entender que, se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem Deus, tem tudo de Deus, e a igreja não tem nada? Aí o profeta explica aqui essa expressão ali da era de Laodiceia. Estou enriquecido. Isto literalmente significa eu tenho riquezas espirituais. Isto soa como o milênio, como ruas de ouro e a presença de Deus. Porém, eu me pergunto se isto é assim. É a igreja verdadeiramente rica nas coisas espirituais de Deus? Vamos examinar essa jactância laodicense do século à luz da palavra. Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados homens espirituais e influentes da comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar esposas, prostituição e bandos de jovens furando festas e causando um tremendo prejuízo em danos ao patrimônio. Imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vício de narcóticos, de drogas ilícitas, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente? É o que não entendo. Isto não é verdade. Eles estão falidos e não sabem. Meu Deus, irmãos. E nós professamos tudo de revelação, tudo de mistério, tudo de abertura que temos recebido. E qual é a nossa influência na comunidade onde vivemos, no bairro onde vivemos, na empresa onde trabalhamos, na escola onde estudamos? Qual a influência que está sendo exercida? Qual é o impacto que temos causado? Porque esse cenário que o profeta estava vivendo ali nos seus dias é o cenário que estamos vivendo. Os jovens desta mensagem, os adultos, os idosos, todos, envolvidos com tantas coisas deste mundo. Onde está esse poder? Onde está esse Espírito Santo que as pessoas professam ter, que estão prontas para esse arrebatamento? Se não conseguem vencer as séries da Netflix ou de outras plataformas, se não conseguem vencer a imoralidade de todas as suas vertentes, jogos, o profeta falando aqui de jogos de azar. Hoje nós temos esses jogos online. Quantos dos jovens e crianças
que estão aí inseridos neste grupo da mensagem, viciados nesses jogos, ou nessas redes sociais, postando suas fotos muitas vezes sensuais, ou envolvidos nas dancinhas dos TikToks e etc. Seus namoros e tantas coisas que poderíamos citar aqui. Onde está o poder desse evangelho, desta igreja, que está comemorando o seu alcance? Tantas mil pessoas assistiram nossos vídeos. Ah, que maravilha! E qual foi o impacto na vida dessas pessoas? Ou não só das pessoas que assistiram, mas de nós mesmos. Dê uma boa olhada ao seu redor, examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã? Examine ao seu redor. No grupo que você frequenta, onde você convive, onde você está inserido. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que você vê? Observe como se vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja aonde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há poucos. Todavia, hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheios do Espírito? Você pode chamar de cheias do Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados, shorts e calças compridas, frentes únicas. E aí o profeta vai citando aqui o traje das mulheres já naqueles dias, né? Imagina hoje. Agora, todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo, ou que tem o suficiente. Todavia, isso é a verdade? Compare essa igreja do século XX, no caso agora 21, né? Com a igreja do primeiro século. Vá em frente, faça isso. Onde está o poder? E poder, irmãos? Poder para mover um monte de um lado para o outro? Como Jesus falou, amém, maravilha. Poder, irmão, para mover a incredulidade dos nossos corações. Poder para mover a incredulidade, mover essa pedra. Como em Mateus capítulo 28, o anjo forte moveu aquela pedra que estava no sepulcro onde o corpo de Jesus foi sepultado, moveu aquela pedra e ressuscitou e vivificou aquele corpo. Palavra tem. Agora isso precisa ser vivificado através do Espírito Santo, mas tem que mover essa pedra. Incrédulos. Casaram com o homem, casaram com suas igrejas, casaram com seus ministérios. Isso formou uma grande pedra. Lá tinha um selo romano. E agora? Agora com o selo do anticristo. Porque o que o protestantismo, esse ismo protestante faz agora? Dando corpo a essa imagem da besta. O mais perigoso não foi Herodias, mas foi Salomé, foi a sua filha. Herodes já não queria, não tinha mais atração por aquela Herodias.
Não foi ela que convenceu ele a cortar a cabeça de João Batista, mas a filha. E nos dias de Atália, foi muito mais perigosa do que Jezabel. E nos nossos dias, esse espírito protestante está sendo muito mais perigoso do que o catolicismo lá atrás. Está selando muitas pessoas fora de Cristo, com pedras gigantescas, impedindo elas de receber o Espírito Santo em suas almas. Isso é lamentável, meus irmãos. Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la. Se esta igreja tem tudo o que necessita, por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos? Como que se não tivessem tudo isso? E, no entanto, tinham muito mais do que se tem hoje. Obras maiores, vencer a nós mesmos, resistir o pecado, como o profeta está dizendo aqui. Como o pastor Davi diz, é bom falar do milênio, terceira vinda, essas coisas, mas melhor ainda está lá, irmãos. Melhor ainda estarmos lá. Senão, do que adianta? Então, para você refletir um pouco aqui de pregação, de advertência, mas que Deus possa trazer a luz, o entendimento disso nos vossos corações. Já finalizando aqui, irmãos, talvez hoje fique um pouquinho mais longo do que temos de costume aqui trazer para os irmãos, mas vai ficar aí na internet, você, quando tiver tempo, então assista. Na mensagem Apocalipse 5, primeira parte, 11 de junho de 1961, a partir do parágrafo 113. Quando nós alguma vez chegamos a algum lugar pensando que a igreja, uma igreja formosa, estamos tratando de comparar com as coisas do mundo, tratamos de ter a melhor equipe de basquetebol, temos que ter um melhor edifício, temos que ter um melhor jogo de cartas, temos que ter o melhor disto e daquilo. Ora, como podemos ainda fazer comparação com o encanto e o brilho do mundo? O Evangelho não é um brilho, é um resplendor. Há uma diferença entre um brilho e um resplendor. Nós só damos voltas, como eu tenho dito, levando um cadáver de um necrotério a outro. Que forte isso, irmãos. Aí tira as pessoas de um ministério, de uma igreja e leva para outra. O profeta está dizendo aqui, só tiramos de um necrotério a outro. Um cadáver de um necrotério para o outro. Que expressão, irmãos. Que isso possa chacoalhar o nosso ser. E eu acredito que muitas pessoas hoje que diz crer na mensagem, que diz crer no William Branham como profeta, se o William Branham estivesse pregando hoje, eles não ficariam na igreja. Eles iriam embora. Porque acham que vou citar eu aqui que estou falando agora, irmão, está sendo muito rude, está sendo muito duro. Irmão, você não teria, então, resistência, você não suportaria ouvir William Branham, você não suportaria ouvir Paulo, você não suportaria ouvir Lutero nos seus dias, você não suportaria ouvir Wesley nos seus dias. Por quê? São bebês.
como na mensagem o 7º selo, o profeta dizendo, o anjo dizendo para o profeta, bebês pentecostais não puderam receber a revelação dos selos, aquilo que traria a fé para o rapto, porque permaneceram bebês. Esses bebês cheios de não me toque. Nós precisamos, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, ser já adultos. Pessoas que podem receber responsabilidades, que podem ouvir a realidade da vida, que podem ouvir a realidade do Evangelho. Já passamos da fase do leitinho, né? Então o Evangelho não é um brilho. Esse brilho aqui entra nessa atração, torná-lo atraente. Para quê? Lucrar, monetizar. Você vai assistir um vídeo, seja de qual assunto que for, se aquilo está mais bonito, está mais bem apresentável, você o assiste. Mas se vê ali já na capa uma coisa mais feia ali, mais simples, a pessoa não assistiria. Então tudo está aí. E o entretenimento, que não deu para mim abordar muito hoje, mas eu posso, numa outra oportunidade, abordar mais esse assunto sobre entretenimento. Mas vamos lá. Nós só damos voltas, como eu tenho dito, levando um cadáver de um necrotério a outro, mudando membros e coisas desse estilo. Bem, que bem nos faz isto? Estamos tratando de fazê-lo brilhante, grandes e lindas torres, grandes e lindos lugares. Nós temos que ter um melhor que os metodistas ou um melhor que os batistas. Aí esse ministério B quer ser melhor do que o A. Aí vem o ministério C, tira as pessoas do B e quer ser melhor do que o B. É aquilo que o profeta está dizendo. Esta igreja nunca pode se comparar com o mundo. Como pode você e seu entretenimento da igreja ainda se comparar com a loja maçônica ou algumas daquelas pessoas que podem se entreter? Esses são os seus terrenos. Não trate de ir a seus territórios. Não vá a esses territórios. Se você sair do acampamento, como Diná fez, aquela filha de Jacó, foi no território do diabo. O que aconteceu? Porém, temos algo que eles não têm. Temos a Jesus. Deixe que eles venham aqui se eles querem algo. Fiquem em Cristo. Temos a Jesus. Eles não tomarão, não podem ter a Jesus até que eles passem por aqui. E quando passamos ali, estamos fora do seu território. Mas o que a igreja está fazendo? Está indo no território do mundo. Está agindo como o mundo. E como que vai ganhar as pessoas para Cristo? Se o profeta está aqui nos ensinando, permaneça em Jesus, permaneça em Cristo, para que as pessoas venham e então se tornem membros de Cristo. Mas não foram introduzidas em Cristo e querem trazer as pessoas para o quê? Como elas não têm Cristo, elas vão dar o que elas têm para as pessoas. E o que elas têm? Religiosidade, hipocrisia, ganância, avareza. É o que elas têm e é o que vão dar para as pessoas. É o tipo de membro que vão produzir. A presença de Deus não reconhecida, 18 de junho de 1964. Parágrafo 103 em diante aqui. Mas aquele que fez um enorme cravo ser cravado naqueles pés preciosos, ele nunca reconheceu a presença de Deus nele. Ali aquele soldado lá que estava pregando prego em Jesus, não reconhecia Deus em Jesus. Ele também quis que ele fizesse algum truque barato para ele, algum entretenimento. Veja de onde vem essa questão de entretenimento. Lá na primeira vinda, agora na segunda vinda acontecendo. Como eu disse, se as pessoas estão seguindo após esses líderes, a esse tipo de engano, é o que elas querem, irmãos.
Como tinha pessoas lá na primeira vinda que queriam era entretenimento, que queriam era esse tipo de evangelho. É isso que o mundo quer. Hoje é uma porção de entretenimento. Não querem o evangelho, eles querem ser entretidos. Esses crentes chamados da mensagem, eles estão querendo entretenimento, é lazer, aquele companheirismo ali. Mesma coisa que as pessoas fazem lá fora. Aí se reúnem, aí vão falar mal do ministério que saíram, aí nada mais presta naquele ministério de onde saíram, naquela igreja, ninguém mais presta, todo mundo lá agora está perdido, lançado no inferno, não pode nem orar mais para aquelas pessoas. Então é isso. Espero que essa simples palestra, né? Eu queria que isso fosse tomado como uma conversa, uma simples conversa de um irmão aqui falando com vocês como seu irmão, desejando que cada um de vocês possa alcançar a estatura do varão perfeito, possa alcançar esse arrebatamento, que nós possamos nos encontrar do outro lado e, claro, essa alegria que nós não podemos mensurar, né? O quanto nós vamos estar em êxtase de alcançar essa grande vitória, né? Que Deus os abençoe, saiba que tudo isso que estou dizendo sem nenhuma revolta, nenhum sentimento contra ninguém, mas eu preciso dizer que Deus coloca no meu coração e como eu estou lendo para vocês, é a mensagem. O profeta usa expressões fortes, mas é melhor, irmãos, nós sentimos na carne, é melhor doer na carne, nesses sentidos naturais, mas salvarmos a nossa alma. Como Jesus disse, quem quer salvar a sua vida, perdê-la. Vamos perder aqui para ganhar do outro lado. Que Deus te abençoe, um grande shalom e até a próxima, se Deus nos permitir.